alunos, alunas e todos vocês que me assistem, tudo bem? Hoje a gente tem mais um vídeo de história e a gente vai falar mais uma vez sobre um assunto que normalmente não é ensinado nas escolas e nos cursinhos, mas que é muito importante para a compreensão da história como um todo. Hoje é dia de falar de pré-história. Vamos começar? Bom, para falar de pré-história, a gente precisa ter um conceito que a gente viu na aula passada muito claro na nossa cabeça. Se você ainda não viu, na semana passada a gente teve uma aula de introdução à história, com conceitos importantes para a compreensão da disciplina. Eu vou deixar linkado no card para vocês, eu não sei se é aqui ou aqui, mas vai ficar linkado. Assistam porque é muito importante. E nessa aula a gente viu que o conceito de história, ele está muito atrelado à existência humana. Então história é toda ação humana. Por isso que a partir do momento em que eu tenho homem, eu tenho história. E aí eu quero começar problematizando o nome pré-história com vocês. Porque, didaticamente falando, o período da pré-história é o período desde o surgimento do homem até o surgimento da escrita. Ou seja, eu tô chamando de pré-história um período em que já existe homem, mas ele ainda não sabe escrever. E, pré-história já tem história, já tem homem, a gente tem vários registros, várias outras formas de compreender como essa galera vivia, além do registro escrito. Então, talvez um termo melhor pra gente chamar seria pré-historiografia, que a gente viu lá no outro vídeo que historiografia é o registro da história. Então, talvez fosse um termo melhor. Agora, pré-história, tá menosprezando a galera, fala sério. Então, presta atenção. No período da pré-história, a gente vai ter a divisão em 3 períodos: o paleolítico, o mesolítico e o neolítico. O mesolítico a gente não vai estudar tão minuciosamente, porque ele é simplesmente um período de transição do paleolítico para o neolítico. Para pensar na ordem desses períodos é muito fácil, é só você ver a nomenclatura. Paleolítico, a gente lembra de, paleontólogo, que estuda os fósseis, essas coisas muito antigas, então paleolítico é o mais antigo. Mesolítico, meso, dá a ideia de meio, então ele é o que está no meio. E neolítico dá a ideia de novo, então ele é o mais recente desses 3. Fechou? Em relação ao paleolítico, a primeira coisa que vocês precisam saber é que a economia dessa galera é baseada na caça, na pesca e na coleta. Isso significa que eles usavam os recursos naturais daquele lugar até que ele se esgotasse, e eles ainda não sabiam repor. Isso fazia com que eles fossem povos o quê? Isso mesmo, povos nômades. Porque, se eu tô ali e eu uso todos os recursos daquele lugar e eu não sei repor, quando os recursos acabam, eu preciso procurá-los em outro lugar. E isso fazia com que esses povos do paleolítico fossem nômades. Então eles chegavam num lugar, usavam tudo ali que a natureza pudesse dar pra eles e mudavam. Porque se eles foram lá e comeram todas as frutas daquela árvore, vai nascer de novo em algum momento? Vai, mas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, eu posso ficar esse tempo sem comer? É claro que não. Então eu tenho que mudar. Então o fato deles não saberem repor aquilo que eles tiravam da natureza fazia com que eles fossem nômades. Eles não eram nômades à toa, eles não eram mochileiros que gostam de rodar o mundo. Isso era uma necessidade. Bom, desde os primórdios, o homem é um animal social. Ele vive em sociedade. E as primeiras associações que vão surgir aí nesse período do paleolítico são associações familiares, baseadas nas relações de parentesco. Essas unidades a gente vai chamar ou de tribos, ou de clãs, ou de gens. Um outro aspecto importante da gente perceber nesse momento do paleolítico é que começa a ter uma evolução cultural. Mas em qual sentido? Vamos lá. Pensa comigo. Todo dia, quando um cachorro acorda, ele olha para o céu e vê o sol. Mas é simplesmente uma bola de fogo, sabe? Acabou, tô nem aí pro que aquilo tá fazendo lá. E no começo, os homens viam da mesma forma, é simplesmente uma coisa no céu brilhando. Só que com o passar do tempo, o pensamento do homem em relação a essas coisas começa a ficar mais complexo. O que é esse sol? Do que ele é feito? Por que ele tá ali? Quem colocou ele ali? Será que foi alguém que pôs ele ali pra me aquecer e pra iluminar? Meu Deus! E aí começa a rolar um monte de sentimento e de pensamento nas coisas muito complexas.
E desses pensamentos vão surgir as religiões primitivas. É por isso que as religiões, as primeiras religiões que vão aparecer entre os povos, elas são religiões animistas, ou seja, elas são ligadas a elementos da natureza, o sol, o rio, ou a água de maneira geral, a terra e tudo mais. Outro ponto muito importante do Paleolítico é nesse momento que vai ocorrer a domesticação do fogo. Era importante não só descobrir o fogo, o principal não é descobrir, porque sei lá, você pode começar a pegar fogo ali e os caras viram que tava pegando fogo, mas pô, o que é isso? O importante é você domesticar, é você saber como fazer o fogo, como apagar o fogo, como controlar o fogo. Então, assim, a domesticação do fogo foi fundamental, porque ele ajudava no aquecimento, ele ajudava na proteção, ele ajudava na alimentação, porque agora eu posso cozinhar os meus alimentos, então eles duram um pouco mais. E além disso, futuramente, ele vai ajudar na confecção de armas, quando os homens começarem a descobrir os metais. Ok, tivemos um panorama geral aí do Paleolítico. O que você precisa saber agora? Mais pro final do Paleolítico, quando a gente já tá no Mesolítico, nesse período de transição, acontece uma glaciação muito grande. Então começa tipo uma era do gelo, sabe? Tudo começa a congelar, fica frio pra cacete. Então essa galera que ficava mudando sem parar o tempo inteiro, agora eles têm terras limitadas em que eles podem ficar, porque a maioria tá congelada, entende? Então, como eles agora estão limitados nos lugares em que podem ser ocupados, eles têm que fazer duas coisas. A primeira é migrar. Então a galera se espalha e vai procurar um lugar em que ela pode ficar. E a segunda é que eles são forçados a aprender a plantar e a criar animais, porque agora eles têm poucos lugares para ficar. Tá, eu achei um lugar aqui massa para eu poder ficar. Só que aí eu uso tudo e acaba. E aí? Eu não tenho como mudar. Vou morrer? Então, ou eu aprendo a plantar e a criar animal, ou eu vou morrer. Não tem condição, não tem outra coisa que eu possa fazer. Então é nesse momento que a galera vai começar a desenvolver a agricultura. Então é importante pensar que não é do dia pra noite que eles acordam assim: vou plantar? Ah, meu Deus, como eu faço isso? Vou aprender? Não, não é uma iniciativa própria. É uma necessidade que é gerada por um fator natural. Então tá, esse período de transição do Paleolítico pro Neolítico, que vai ter a questão da agricultura e que consequentemente vai gerar um aumento populacional muito grande, é o que a gente chama de Revolução Neolítica. Fechou? Então tá, beleza, a gente passou do Paleolítico pro Neolítico, aprendemos a plantar, a criar animais, estamos show de bola. Agora a gente tá no Neolítico de fato. Então agora o homem já está começando a dominar as técnicas de agricultura, ele já está começando a criar animais tranquilamente. Então, se ele tem num mesmo lugar tudo o que ele precisa, ele não tem mais a necessidade de sair pulando de um lado para o outro. Então, o homem não precisa mais ser nômade. A partir de agora, as sociedades serão sedentárias. E isso não significa que eles não iam à academia. Isso significa que eles simplesmente não ficavam pulando de galho em galho por aí. Eles arrumavam um lugar que era bacana para eles viverem e eles ficavam ali. Ah, e é importante saber também que com essa necessidade de se plantar e tudo mais, e da necessidade de terras férteis, essas primeiras sociedades que ainda não tinham técnicas agrícolas tão avançadas, elas vão ficar muito ali nas margens dos rios. Então, se você pensar, por exemplo, Egito, era na margem do Nilo. Se você pensar nos povos da Mesopotâmia, era nas margens do Tigre e do Eufrates. Então, assim, essas primeiras sociedades vão estar perto de rios por questões de necessidade mesmo, porque a terra não precisava de tanto cuidado. Tá, e aí a agricultura vai se desenvolvendo, as coisas vão acontecendo e tudo mais. Só que começa a surgir uma outra necessidade, que é de controlar melhor essas plantas, controlar esses animais e controlar até mesmo a água. E por isso começa a ter um desenvolvimento técnico muito grande. As sociedades vão começar a entender mais de astronomia, criar calendários para poder saber quando plantar, quando colher e tudo isso. Elas vão desenvolver sistemas matemáticos para poder ter controle populacional, controle de produção e tudo mais. E vão ter também grandes obras de engenharia para poder
controlar os rios, assim, sabe? No caso do Nilo, no Egito, por exemplo, a gente vai falar melhor disso na próxima aula, mas o Nilo tinha uma estação de cheia e uma estação de seca. Então, só uma parte do ano, que é quando o rio estava mais baixo, que a galera consegue plantar. Então eles vão começar a desenvolver umas obras, tipo umas barragens, assim, para controlar o rio e poderem plantar por mais tempo. E isso é um desenvolvimento agrário, assim, fenomenal. Gente, a cachorra pediu colo, vou dar aula com ela aqui mesmo, tá? Nesse momento também vai acontecer um processo que a gente chama de urbanização. Essa urbanização não é igual a gente entende hoje, não é que eles começaram a construir um monte de prédio, não é isso. A questão é o seguinte, antes a gente tinha as tribos, as associações familiares, que eram pequenininhas. Só que agora, com a agricultura, a gente começa a ter uma demanda de trabalho muito maior. E por isso, esses clãs, essas tribos, elas vão se aglomerar, formando como se fossem cidades mesmo. Com isso, a gente vai ter duas consequências. A primeira é uma divisão do trabalho. Então, nesse primeiro momento, eu não tô falando de uma diferenciação social. É simplesmente uma divisão do trabalho. Então, a gente vai ter uma categoria de pessoas que vai fazer tal coisa, um vai plantar, o outro vai colher, o outro vai controlar tudo isso. Então, assim, nesse contexto, vai surgir uma figura de um líder. Só que esse líder ainda não tinha um destaque social. Entendeu? Era muito atrelado ao trabalho. E esse líder, geralmente, também era o líder da religião. Então aí, a questão de liderar a sociedade e liderar a religião já começa a se atrelar. A segunda consequência que a gente vai ter já é a estratificação social. Por quê? Eu tô desenvolvendo as minhas técnicas agrícolas, então cada vez eu vou produzir mais. E vai chegar um momento que eu vou começar a ter excedente. Quando eu tiver esse excedente, ele vai se transformar em riqueza e ele vai ficar nas mãos daquele que é o líder, que é também o sacerdote religioso. Então, como agora esse sacerdote também tem riquezas, ele tem controle não só religioso, mas também social, a religião vai passar a ser um sinônimo de controle da sociedade. Nesse momento, mais para o final do Neolítico, a gente vai ter o surgimento de duas instituições muito importantes. A primeira é o exército. Agora a gente tem uma parcela da sociedade que é especializada em lutar. Sua função social é lutar. E depois a gente vai ter o surgimento do Estado. Estado com E maiúsculo, a instituição Estado. E esse Estado, além de tudo, é militarizado. Então, tipo assim, a porra ficou séria agora mesmo, porque não é só uma cidadezinha, só uma organizaçãozinha social qualquer. É um Estado que tem um exército. E assim, se eu tenho um exército, se eu consigo lutar, pra que eu vou ficar aqui parado? Se eu posso conseguir mais terra pra plantar, se eu posso conseguir mais gente pra pagar imposto, então eu vou me expandir. E aí, algumas dessas cidadezinhas acabam virando impérios. E se eu tenho impérios, eu tenho uma necessidade maior de controle de tudo, como eu tinha falado antes, controle populacional, controle da produção, como que eu vou dividir a produção para todo mundo. E aí, essa necessidade de se controlar as coisas, de ter um conhecimento de tudo, é que vai gerar a necessidade da escrita. Então, assim, a galera já tinha umas noções de matemática, de astronomia, mas eles ainda não tinham um sistema de escrita próximo do que a gente conhece hoje, entende? Então, esse crescimento muito grande das cidades que vai gerar essa necessidade da escrita. Mais uma vez, não é por acaso. Os desenvolvimentos técnicos, eles não são por acaso. Não é igual hoje que, sei lá, eu vou acender a luz e ao invés de apertar o interruptor eu vou bater 2 palmas. Não é assim. Não era uma tecnologia que era desenvolvida para o puro conforto. Era uma tecnologia gerada pela necessidade. Então, desde a agricultura até a escrita, são tecnologias que vão surgir para atender a demandas do período. Então, era isso que eu queria falar de pré-história para vocês. Como eu disse, é um período que termina com o surgimento da escrita e na próxima aula a gente vai ver a Antiguidade Oriental. Então, a gente vai aprender um pouquinho sobre o Egito Antigo e sobre os povos da Mesopotâmia. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Se tiver ficado qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo com o maior prazer. Eu vou deixar aqui na tela os meus Instagrams, porque eu tenho vários, é muito complicado. E me sigam por lá, porque tem muita coisa por lá também. E é isso. A gente se vê na próxima semana. Espero que você tenha gostado, viu? Um beijo, curta esse vídeo, se inscreva no canal e é isso, galera. Falou, tchau, tchau.